Bom dia, irmãos. Como o irmão Paulo dizia, é bom estar aqui, mas também é um desafio estar aqui em cima, né? É, nessa manhã com os irmãos. Mas cremos que Deus é conosco, né? E vamos juntos deixar que Ele fale conosco, porque também o que estou aqui, Ele fala comigo também ao mesmo tempo, né? Que falo. Então, estou habituado mais a estar com os adolescentes à tarde, então trabalhar com crianças, mas é um desafio diferente. Mas em tudo vamos orar, né? Vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Amém? Pai querido, Senhor, queremos te agradecer por essa manhã, te louvamos, Deus, por tua graça, teu amor. Deus, oramos, Senhor, neste momento, Pai, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, Pai. Fala com cada um de nós hoje, Senhor. De facto, precisamos ser edificados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, oramos e deixamos esse tempo, Pai, nas Tuas santas mãos, a minha vida também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós, há sensivelmente 2 semanas que passaram, o pastor introduziu uma série, né? Essa série tinha como título: O Senhor edifica a sua igreja. E creio que para aqueles que estiveram aqui na semana passada ou estiveram nas células, recordam que nós, na semana passada, falamos sobre aquele que é o principal ator na edificação da igreja, que é o Espírito Santo. E no princípio mesmo da série falamos que o Senhor edifica a sua própria igreja, que foi naquele dia em que ele estava com seus discípulos, e ele olha para Pedro e diz: Pedro, sobre você, Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nós vamos dar continuidade com essa série mesmo, a respeito da edificação da igreja do Senhor. Nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é um edifício, não é um monumento, mas somos nós, né? Servos, devotos a eles e entregues a eles. Então, hoje, em gesto de continuidade, nós vamos também focar um pouco mais naquilo que é nossa dependência. Nós, como igreja, nossa dependência a Ele nessa caminhada. Então, vamos juntos ler, ter como texto base Jeremias, e o nosso tema de hoje é o Vasos do Oleiro. Então, Vasos do Oleiro, e vamos ter como texto base o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Então, se você já tem aí, vamos ler juntos. Diz assim: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e eu darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia um outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com que o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Então, nós temos aqui esse texto, que é uma das profecias que Jeremias trouxe para o povo. E para quem já viu o livro de Jeremias, um pouco da história de Jeremias, Jeremias foi o último profeta a pregar antes do povo de Judá ir para o exílio, no lado de Israel do Sul, e foi um profeta que teve muitos desafios. E diz que ele fez todo o trabalho de pregar, de ensinar, de trazer a mensagem de Deus, mas no fim o povo não se arrependeu. O povo foi para o castigo que Deus estava a falar através dele. Então Jeremias foi um dos profetas que foi chamado como o profeta de lágrimas, né? Porque ele chorou muito e viu-se um caráter de facto sincero diante de Deus, né? Porque ninguém ia suportar aquilo, porque o povo não ouvia,
ele falava, e também ele foi submetido assim, a situações muito assim, né, diferentes, incomuns com outros profetas, tudo para tentar transmitir a mensagem de Deus para o povo, porque foi um tempo em que o povo estava a viver uma impenitência, o povo não queria se arrepender. E ele falava sempre, o povo não queria se arrepender. Ele falou de várias maneiras, com várias ações simbólicas. Uma delas foi um momento em que Deus falou, né, com ele por meio de um cinto podre, né? Depois tivemos também uma das partes em que Deus proibiu ele de casar e ter filhos, mas também como mensagem para o povo. Tivemos também essa que nós vamos meditar hoje, que vamos refletir, o vaso do oleiro. Deus pediu para ele ir para o oleiro e ia haver algo ali que poderia transmitir para o povo. E também tivemos uma das profecias que é de cestos de figos e várias outras situações que ele submeteu, tudo para tentar transmitir a mensagem para o povo, e que o povo era um povo que não ouvia. E diz que ele escreveu uma boa parte das profecias e pediu para que pudessem ler diante do rei. E o rei, creio que aquele que estava a ler somente leu 2 a 3 páginas, porque isso está escrito no próprio livro de Jeremias, capítulo 36. Então diz que o rei mandou queimar todas aquelas cópias que ele tinha escrito, e ele teve que escrever de novo. E escreveu ainda mais. Então foi um profeta de lágrimas, foi um profeta que passou situações terríveis e o povo não ouviu. Mas mesmo assim ele fez aquilo que Deus tinha lhe ordenado. E nós temos uma das mensagens que ele estava a trazer para aquele povo que não ouvia. E essa mensagem tem esse título de hoje, né, que é Vasos de Oleiro. Foi uma parábola, essa que nós acabamos de ler, onde Deus pede para Jeremias poder ir para o oleiro, e Deus diz, vai ver. E depois ele viu e descreveu o que estava a vir, e é aí onde Deus disse o que ele queria transmitir para o povo. Então, vamos ter 2 pontos nessa mensagem de hoje. O primeiro ponto é sobre o oleiro e o vaso. Então, vamos fazer um foco nessas duas principais frases, nesses 2 principais termos do tema, né? O oleiro e o vaso. Então, dizer que o oleiro é um artesão responsável por fabricar ou comercializar objetos feitos de cerâmica. Creio que a maior parte dos irmãos que estão aqui conhecem o que é cerâmica. Aqui mesmo em Quelimane nós temos, né, lá uma localidade chamada Cerâmica, e lá também faziam blocos de cerâmica há muito tempo atrás, né? E não é muito comum aqui, né, oleiros, mas existem oleiros. Então ele é um artesão que quer fabricar esses objetos. Então o oleiro trabalha na olaria, o local onde ele trabalha chama-se olaria. E nessa parábola que nós temos lido, né, que nós temos visto, nós podemos entender que esse oleiro representa a figura do próprio Deus. O oleiro como Deus, nas mãos, com barro, a fazer os objetos de barro, e o principal objeto que se fala é vaso. Então também podemos falar um pouco o que é isso de vaso. Mas antes vamos trazer, né, algumas características daquele oleiro físico para poder comparar conosco, porque nós dissemos que isso que nós estamos lendo, aquela mensagem que Deus queria que Jeremias pudesse trazer de lá da casa do oleiro, era uma parábola, era uma comparação. Então podemos ver de uma maneira geral, em primeira mão, que o oleiro tem uma casa, que eu chamei de olaria no início. Então essa casa é um ambiente que ele trabalha. E nós também podemos dizer que para nós essa casa representa a igreja, já que o oleiro é Deus. Essa casa representa a igreja. A igreja, não estou a falar do templo, não estou a falar da estrutura física, mas estou a falar do corpo de Cristo. Estou a falar dessa união, dessa comunhão. Representa esse ambiente onde o oleiro trabalha. E podemos ver isso no livro de Jeremias, no mesmo livro que lemos, capítulo 18, versículo 2, quando diz, só vou ler aqui no início, diz, desça até a casa onde fazem potes de barro. Então, pode representar isso, a igreja, o local onde
ele nos molda, né? Onde Deus nos faz. Depois, uma das a coisa, né, a seguir que nós podemos ver em primeira mão é que o oleiro ele tem seus instrumentos. Podemos ver no versículo 3 do mesmo livro, Jeremias 18, 3, diz assim: então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Então ele tinha uma roda que ele usava para poder moldar aqueles que são os seus objetos, e essa roda era de madeira. E tudo que ele fazia por cima daquela roda. Então podemos dizer que é o instrumento que ele usava. Também Deus, como nosso oleiro, ele usa, o seu instrumento é a palavra, né? A Bíblia, que é a palavra dele, que ele usa também para poder nos moldar. Então, em primeira mão, nós podemos ter essa comparação, essa simbologia, que tirando dessa parábola, para poder assim aprofundar mais. Então, é por meio da palavra de Deus que ele nos molda, e também era por meio daquela roda que ele moldava os vasos, aquele oleiro. Então, agora vamos para o vaso. Vaso não é muito comum aqui nos nossos tempos, é comum, mas não para uso igual, né? E não tem tanta assim relevância tal como tinha naquele tempo. E nós parece que usamos mais vaso para colocar flores e enfeitar a casa, né? Mas o vaso nos tempos bíblicos era algo mesmo muito útil. E em grego eles usavam uma palavra que diz skenos, que significa utensílio. Então, haviam vários tipos de vaso, de barro, de ouro, de prata. Então, eles usavam esses vasos nos tempos bíblicos para fins domésticos. Então, usavam para guardar água. Eu creio que alguns se recordam naquele tempo que usavam-se muito bilhas para colocar água, e a água ficava gelada, né? Não ficava... Era uma das coisas que se usava naquele tempo, mas hoje em dia, como existem congeladores, não se usa, mas era útil daquela maneira. E aqui nos tempos bíblicos também usava-se para guardar alimentos, para guardar água, para carregar produtos, e quase em todas as casas havia barro. E por isso que foi fácil Deus usar aquela parábola para poder ensinar o povo, porque o povo conhecia bem o que era vaso. Então, o que representa esse vaso? Esse vaso representa nós. O oleiro é Deus, o vaso somos nós, que somos moldados nas mãos de Deus. Então, a diferença entre os vasos naquele tempo, porque existiam vasos, alguns vasos de honra, outros vasos de desonra, a diferença entre os vasos residia naquilo que os vasos tinham, no depósito que eles tinham. Se um vaso é usado para guardar arroz ou farinha, ele é muito importante do que um vaso que está ali fora ou só tem água da casa de banho. Não é tão importante assim. Então, eles mediam o valor de cada vaso com o depósito que havia dentro de vaso. Não era a aparência do vaso, mas sim era o conteúdo do vaso. Então, também isso tem a ver conosco, né? Nós, diante de Deus, não somos julgados de acordo com nossa aparência, mas de acordo com o conteúdo que nós temos dentro. Nós podemos estar aqui todos como vasos, somos semelhantes, homens e mulheres, mas diante de Deus somos iguais, mas somos diferentes porque Ele vem além. E nós lembramos na Bíblia quando Samuel foi para a casa de Jessé para poder escolher quem seria o rei, e Deus estava a ver dentro de vaso que tinha, e ele estava a ver alguém pequeno com algo muito precioso dentro, e ele escolheu aquele. Então, isso também é uma reflexão para cada um de nós. Então, vamos entrar um pouco naquilo que são as características. No segundo ponto, vamos falar sobre as características do vaso, né? E aí vamos tirar aquilo que são as lições que Deus quis, né? E quis transmitir para aquele povo naquele tempo, e também Ele quer transmitir para cada um de nós hoje. Características do vaso. Então, vamos começar aqui com a primeira característica. A primeira característica diz que o vaso é algo frágil. Então, vamos ler o mesmo livro, Jeremias, capítulo 18. Vamos ler o versículo 4. Vamos ler a primeira parte só. O versículo 4, a primeira parte, diz assim: Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava e fazia
o outro barro. Então, nós, em outras traduções, diz quando se quebrava-se, ele moldava de novo, porque o vaso é algo sensível, é algo frágil. E isso também representa muito a nós, né? Apesar de nós estarmos aqui, de dizer que temos um pouco de força física, né? Temos um pouco de postura, mas assim, aos olhos de Deus, e de uma maneira geral, nós somos fracos, nós somos ilimitados. E maior parte das coisas, né, do simbolismo que a Bíblia traz para poder representar nós como seus servos, nós como seus filhos, tudo indica na nossa fraqueza, indica a nossa limitação. Nós somos sensíveis, nós somos dependentes, assim como o vaso, né, porque o oleiro fazia ali e depois se quebrava. Falando desses outros simbolismos que vêm na palavra para poder indicar a nossa fraqueza, tem um outro termo que é usado para poder representar a nós como cristãos, fala sobre ovelhas. Né? Diz que nós somos ovelhas e Deus é o nosso pastor. E existe a mesma coisa quando se fala de ovelha. Assim como vaso é frágil, ovelha também é um animal frágil, é um animal sensível, é um animal limitado. Né? Ovelha é um animal que ele não vem a mais de 7 metros. Ele só pode ver daqui, acho que aí onde... talvez os primeiros irmãos, aqui, primeiras 3 cadeiras. Mas além não vê nada, porque é limitado, não tem alcance. Depende do seu pastor para poder encontrar pastos e ir além. E nós somos como ovelhas, nós somos como baros, frágeis e fracos, e dependemos dele. Então, esse é o primeiro ensino da característica de vaso para cada um de nós. Você e eu somos fracos. Nem pode dizer para o teu irmão e diga, irmão, você é fraco. Sim, diga para ele mesmo, você é frágil. É isso, somos fracos mesmo. Segunda característica, temos que o vaso é trabalhado pouco a pouco. Então, vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O vaso é trabalhado pouco a pouco. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Amém? Então, Paulo escreveu aqui essa carta, né, para os filipenses e falou, eu estou certo que Deus, que começou a obra, ele vai terminar até o dia, porque essa obra ainda não terminou, ela está em processo. E também o oleiro, quando fazia o barro, ele fazia poucos aos poucos, sem muita pressa, girando naquela roda que ele tinha de madeira, e disse até quando partia, ele tinha paciência de recomeçar de novo, dar uma outra forma àquele objeto, e aos poucos. Então, nós também, nossa mudança, nosso crescimento, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós como servos, nós somos transformados também poucos aos poucos. E em algum momento nós podemos querer, né, cobrar a velocidade do crescimento da vida do outro, não é? E dizer, irmão, o que está acontecendo contigo? Né? Você é muito teimoso. De facto, nós temos essa característica, mas devemos reconhecer, né, que Deus está trabalhando na vida do meu irmão, mas ele está a fazer poucos aos poucos. Ele faz um trabalho em sessão, mas ele vai terminar. Ele ainda não é perfeito, porque você pode estar a cobrar o outro, a agir com perfeição, enquanto não há de ser possível. Né? E devemos aprender a ser pacientes com os nossos irmãos. Mas antes de ser pacientes com os nossos irmãos, também devemos aprender a ser pacientes com nós mesmos. Porque em algum momento você pode ficar também estressado, né, com você mesmo, se culpando ou cobrando-se demais, né? Mas você também está em processo. Até o dia de Cristo. Você não vai ser perfeito, mas você vai ser excelente. Vai dar o seu melhor, mas não vai ser perfeito.
Mas eu gostaria também de trazer um contraste, porque em algum momento também existem outros irmãos que vão aí, se escondem atrás desse irmão, eu não sou perfeito, eu não vou ser, eu estou em processo. Estou a pedir me respeitar. Mas irmão, você está em processo, já está 5 anos, com o mesmo problema. Será que esse é processo? É processo? Sim, porque há alguns que ficam nisso e começam a postar no status, né? Aquelas frases que encorajam o pecado dele, não é? Postam coisas para poder, que fazem ficar ali onde estão, considerando que não, eu sou um trabalho inacabado, eu estou em processo, eu sou imperfeito, ninguém aqui é santo, eu também não vou ser santo, e continua no teu pecado, continua vivendo tua vida, e você perde tempo, perde 5 anos e não acontece nada, porque você se acomoda nessa palavra. É verdade sim que Deus trabalha-nos em sessão, mas também nós não podemos ficar uma eternidade num problema só porque somos inacabados ou estamos em processo. Porque todo crescimento exige mudança. E eu creio que para nós é muito fácil, né? Nós temos células, né? Crescemos juntos em células. E é fácil ver um irmão que não muda e não cresce. Porque ele está ali contigo, é difícil, né? Alguém que vem aqui no domingo, vai para casa. Vem no domingo, vai para cá. Não tem contato com ninguém. Mas alguém que está na célula todas as semanas, você vem e você conhece que esse irmão é mesmo de 1999, é mesmo irmão. Não muda. E depois vai dizer que sou inacabado. Então, essa palavra de inacabado nos leva a um processo. E cada um de nós precisa chegar a uma fase de se avaliar. Será que o eu do ano passado é o mesmo eu de hoje? Se você ver que é o mesmo, você tem que saber que está em problema. Porque não é possível, aqui, né? Um ano tem quantos domingos? Não sei mais ou menos, mas um ano com 365 dias e a cada uma semana, a cada 7 dias você está aqui, o pastor está aqui a pregar e você não muda. Você fica o mesmo irmão do ano passado, com os mesmos problemas, com a mesma atitude, e depois vai dizer que estou em processo. Isso não é verdade. Então, o crescimento exige mudança, né? Apesar de o trabalho ser lento, iremos ver alguma coisa. Vamos ver que esse irmão, ok, essa área está assim, mas ele melhorou assim, ele tem melhorado assim, ele tem se esforçado assim. Mas há pessoas que não se esforçam para sair de onde estão, e isso também não ajuda e não podemos se acomodar nessa palavra. Amém? Pode olhar teu irmão e diga, irmão, estou a pedir mudar. Estou a pedir mudar. Amém? Amém. Então, a seguir temos a outra característica, diz que o vaso não tem vontade própria. Vamos ler no mesmo livro, Jeremias 18, versículo 4, e vamos ler até ao fim. Diz assim: quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bem, ele pegava o barro e fazia o outro, conforme queria. Então, aqui diz que o vaso não tem vontade própria, porque ele era moldado de acordo com o oleiro. Então, ele fazia, quando se estragava, ele fazia conforme ele queria, não era conforme o vaso. O vaso não parava de dizer, oleiro, estou a pedir esse lado aqui, curvarem-se. Não. Eu estou a pedir pôr uma flor aqui. Não. Ele deixava o oleiro poder lhe moldar. Por quê? Porque ele não tem vontade própria. Ele é moldado através da vontade do oleiro. Então, muitas das vezes também nós, como servos, queremos ter controle da nossa vida, né? Queremos tentar ajudar a Deus. Não é isso? É arrumar nossas coisas, mas isso segundo a nossa mente, segundo as nossas vontades. E se esquecemos que, se nós somos seus filhos, se nós temos identidade de servos dele, nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Eu me recordo, né, quando falo disso, de como os primeiros discípulos eram, como Paulo, quando escreve ali aquelas cartas, ele fala com uma gara do que ele estava fazendo, era como que ele já não tinha vida. Ele já não estava a viver vida dele. Ele estava a viver vida de Cristo. Ele dizia, eu sou prisioneiro de Cristo. Dizia, eu estou preso. Eu estou preso a Cristo. Eu faço tudo aquilo que Ele quer, eu vou fazer, eu vou cumprir.
mas ele sabia o que estava por cima daquilo e ele tinha compreendido. Então, cada um de nós precisa prestar atenção na tua vida. Será que você é aquele que tenta definir, tenta guiar os planos, né, os teus planos segundo o que você quer? Ou você deixa ser moldado de acordo com o propósito de Deus? Né? Então, somos chamados a deixar que a vontade de Deus possa ser a primeira coisa em nossas vidas. Apesar de nós termos livre-arbítrio, nós temos livre escolha. Eu posso escolher o que quero fazer, você pode escolher o que quer fazer, mas como vasos, nós precisamos deixar que Deus escolha. Precisamos aprender a orar até por coisas simples. Né? Há muito tempo, quando eu estava a crescer mesmo, assim, aprender a conhecer a Jesus, né? E isso de pedir direção a Deus, querer deixar Ele me guiar em tudo. Tinha momentos em que parava um sítio, né? Tipo, tem 2 caminhos que levam para o mesmo sítio. Mas parar lá orar, Senhor, mas vou nesse caminho, esse lado ou esse lado? Vou no lado direito ou esquerdo? Mas 2 caminhos vão levar para o mesmo sítio. E ficar em dúvida, né? Mas era infantilidade, porque eram coisas assim comuns. Mas existe uma verdade que podemos tirar nisso. Porque em algum momento nós vemos que não, isso eu posso decidir, eu vou fazer isso, mas isso é que vou orar e pedir a Deus. E às vezes quando nós chegamos nesse tempo, queremos pedir a Deus, direção de Deus, a coisa já está quente, né? Já está a arder. Queremos ajuda, estamos à procura de bombeiros. Mas precisamos aprender a orar antes. Senhor, será que o Senhor quer que eu estude lá? Será que o Senhor quer que eu trabalhe nesse sítio? Será que o Senhor quer que eu deixe minha família e vá trabalhar naquele lugar? Ou eu viaje para sítio tal? Ou eu mude para essa casa? Não sei. Então, existem decisões que são aos nossos olhos simples, mas quando nós descansamos e voltamos para o oleiro, deixamos que Ele determine, nós iremos ser bem-sucedidos. Então, cada um de nós precisa aprender a viver debaixo da vontade de Deus, mesmo de coisas pequenas e coisas grandes. Amém? A seguir tem a característica seguinte, diz que o vaso tem sua parte na obra. Aqui vamos ler o versículo 7, do versículo 7 a 10. O vaso tem sua parte na obra. Jeremias 18, vamos ler 7 a 10. Diz assim: em qualquer momento eu posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, e eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mau e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que eu tinha prometido fazer. Amém? Então aqui Deus está dizendo assim: eu prometer a uma nação, eu vou construir, eu vou fundar, eu vou proteger vocês, mas se aquela nação não me obedecer, eu vou mudar de ideia, eu não vou fazer. Mas se eu dizer para uma nação, eu vou destruir vocês. Por causa do vosso pecado, eu vou destruir vocês. Mas se essa nação mudar, eu também vou mudar, não vou destruir. Então, isso nos ensina, né, que como vaso nós temos parte nessa obra. Temos nossa parte e Deus tem sua parte. E nossa parte pode mudar aquilo que Deus vai agir diante de nós. Porque as promessas de Deus só vão se cumprir mediante a um passo nosso, né? As promessas de Deus, maior parte delas são condicionadas. Eu te darei isso se você me obedecer. Assim como Deus falou, né, para José, você vai ter vitória, vai. Mas se você andar assim nos meus caminhos. Então, nós temos parte nessa obra. No ponto anterior falamos que não temos nossa vontade inclusa nisso, mas temos parte. Parte significa eu dou um passo e Deus termina. E podemos ver também em Jesus, né? Sempre que ele queria ou curar alguém ou fazer alguma coisa, ele, por exemplo, para aquele cego, ele sempre punha parte dele, sua parte. Se recordamos aquele cego que veio diante dele e queria ser curado, ele falou o quê? Ele pegou areia e amassou, colocou nos seus olhos e disse, vai, lava-se, depois sai, né? Aquele cego tinha sua parte. Fez a parte dele e Deus também fez a parte dele. E ele foi curado. Então, cada um de nós nessa obra
temos nossa parte. Deus não traz nada de bandeja. Isso conta para todos, né? Em todos os âmbitos, no âmbito profissional, no âmbito de nossas famílias. Você pode orar, Senhor, ajuda a minha família, ajuda a minha casa, mas você, se não faz tua parte, né? Você diz, Senhor, ajuda os meus filhos a crescerem, mas você não faz tua parte. Você senta na sala, coloca filmes agressivos ou violentos, teus filhos estão ali, estão a assistir, e depois você vai orar, Senhor, por favor, faça os meus filhos melhor. Não vai acontecer, vai ser o contrário. Então, faça a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém? Então, isso é uma regra para todos nós nessa caminhada. Precisamos aprender a fazer a nossa parte e deixar Deus agir na sua parte, porque nós, como vasos, temos parte nessa obra. E depois temos aqui, creio que é a última característica do vaso, diz que cada vaso tem um propósito específico. Você e eu, como vaso, temos propósitos específicos. Então, Deus tem a autoridade de usar certas pessoas para cumprir seu propósito, sem dar explicações a ninguém. Então, não vale você ficar a questionar, né, ou por que aquele irmão, ou a invejar, né, ou por que aquele faz isso, ou por que aquele tem aquilo. Mas Deus tem sua liberdade soberana de distribuir, né, para cada um os dons que Ele quer, de acordo com como Ele quer. E para agir com um propósito específico. Todos nós não somos iguais, é como no nosso corpo, cada órgão tem sua função. E Paulo, quando escreve também, fala sobre... havia uma discussão ali na igreja de Coríntios, ele falava, porque todos talvez queriam ser mestres, né? Ele falava, que tal se no nosso organismo, né, a orelha estivesse a falar, eu quero ser olho, ou se a boca estivesse a falar, eu quero ser nariz, quem é que seria a boca? Quem é que seria a orelha? Então, cada um de nós tem um papel. E esse papel é determinado por Ele. Ele colocou algo específico em cada um de nós. Ele colocou um dom em cada um de nós. E esse dom, nós atuamos de acordo com a vontade dEle. Então, não somos iguais. Por isso, não vale começar a se comparar. Porque você, senão, vai tentar comparar um peixe vamos supor, um boi. Peixe vive na água. Boi vive aqui fora. Você não vai comparar esses dois. Nem cada um tem uma anatomia diferente, uma fisiologia também diferente, apesar de ter algumas coisas semelhantes, mas são diferentes. Então você e eu somos diferentes. Não vale começar a tentar comparar. Se você começar a tentar se comparar, você vai se frustrar, não vai à frente, porque teu crescimento vai ser determinado, eu quero ser como aquele irmão. Ok, claro que há características, né, que você vai levar na vida daquele irmão, é bom, mas você não há de ser ele. Você vai ser você mesmo. Né? Você nunca vai ser ele, você vai ser você. Qual é a pessoa que você precisa aprender a se comparar com ele? Qual é a pessoa que nós precisamos se comparar? Amém? Então, nós precisamos se comparar com ele. Porque aí nós vamos ser felizes. Agora, quando nós ficamos a se olhar aqui um ao outro, nós vamos se frustrar todos os dias. E tem outra pessoa também que nós devemos se comparar. Falamos nos primeiros pontos. Você mesmo. Você se comparando com você mesmo. Como? Se comparar com você do ano passado e você de hoje. Eu mesmo. Se eu mesmo, alguma coisa está mal. Não é? Então, precisamos aprender a se comparar também com nós mesmos. E isso aí vai nos trazer alegria, porque você vai lembrar, não, ontem eu era assim, mas hoje eu sou assim. Estou a ir à frente, estou a crescer. Agora, você vê, ontem eu fui assim e hoje eu ainda sou assim, alguma coisa não está bem. E você não vai crescer. Então, cada um de nós tem um propósito específico. Devemos parar de se comparar com os outros, mas sim parar diante de Deus, usar o Senhor Jesus como nosso espelho e olhar em nossa vida para podermos crescer, atuar naquele dom que Ele nos deu e não ficar a olhar no dom do outro. Amém? Então, nós vamos fechar aqui com o último ponto, que é o tesouro nos vasos de barro. Esse último ponto é muito assim especial, né? Porque
foca o outro lado, né, daquilo que nós temos falado. Então vamos ler o livro de 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 7. Então diz assim a palavra de Deus: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro de que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? Vou ler de novo. Porém, nós temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, Paulo escreveu isso e no versículo seguinte ele fala, né? Muitas das vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. No versículo 8. Depois diz, algumas vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desesperados. Então, nós, como vasos, nós temos algo muito especial dentro de nós. Esse tesouro. E esse tesouro é o Senhor Jesus. Esse tesouro é Deus, que habita dentro de nós. Naquele tempo, Deus pediu para que o povo pudesse fazer um tabernáculo ali no tempo de Moisés, para ele poder vir habitar no meio do povo. Mas, quando o Senhor Jesus veio, diz que o véu, né, daquele templo se rasgou e ele diz que agora ele habita dentro de nós. Qualquer lugar em que você estiver, você é templo. Ele vive dentro de você. E isso é uma coisa muito especial, porque nós temos isso, né? E essa é uma das perguntas, né? Que é muito forte e é também discutida por cada um, né? O mundo à volta, né? Pergunta-se o que você tem. Aí onde você está, o que você tem? Para tentar intimidar, né? O que você tem? Então eu não sei o que você responde que tem. Você pode se lembrar de tuas posses que tens, né? Eu tenho isso, eu tenho 2 terrenos, eu tenho aquilo. Mas é isso mesmo que você tem. Então, diz que nós temos a possessão de Deus. Nós que temos Jesus, nós temos Ele vivendo dentro de nós. E isso é um privilégio grande, é uma coisa muito especial. Porque passamos por tristezas, passamos por lágrimas, por aflições, mas nós não desistimos, não desanimamos, porque temos Ele dentro de nós. E Ele é um tesouro, e por isso nós somos especiais. Então somos tão especiais não porque somos vasos de barro, mas é porque o que temos dentro, porque nós temos a possessão de Deus. Então o que você tem, irmão? Será que você tem isso dentro? Você tem Deus dentro de si? Você tem o Senhor Jesus como a pessoa, né? Não vou dizer a pessoa mais preciosa dentro? Ou isso está de um dos lados, né? No canto do teu coração. Então, nós como vasos de barro, temos esse tesouro que nos suporta, que nos sustenta e que é tudo para nós. Então, vamos terminar, né, essa mensagem, né, refletindo nessas verdades. Deus tem vindo falar conosco como igreja sobre a edificação. Ele tem vindo falar conosco desde essas 2 últimas semanas a respeito da construção da igreja, que Ele é quem constrói, que Ele é quem edifica. E hoje Ele nos traz essa palavra especial para nós olharmos para nós mesmos, que Ele é quem efetua. Semana passada aprendemos que é através do Seu Espírito, é através do Seu poder, mas que nós, como barros, nós contamos muitos, nós somos frágeis, nós temos parte disso. E Ele quer que nós possamos compreender isso. E essa mensagem final desse último ponto, que nós temos algo muito, mas muito especial dentro de nós, né? Que esse alguém é Jesus e considera como tesouro em vasos de barro. Amém? Então pode dizer para teu irmão, hein? Diga, irmão, você tem um tesouro. Você tem um tesouro dentro de ti. Então vamos juntos orar, né? Vamos juntos buscar a Deus, né? Vamos ter um tempo, né, de buscar a Ele. Antes de fecharmos, né? Vamos refletir sobre isso que nós somos diante dEle.
lembra que você é fraco, né? Você é frágil. Se calhar tem algumas das tuas fraquezas, né? Algumas das tuas lutas. E nós estávamos a falar aqui, né? De coisas talvez que estão a ser um desafio você sair já há anos, né? Já há tempos. Você pode levantar agora na presença de Deus. Fala, Senhor, eu sou fraco. Mas eu quero sair disso. E eu sei que o Senhor vai me fazer sair dessa. Confessa o teu pecado, né? Confessa a tua área fraca para Ele, né? Não é errado ter uma área fraca, mas é errado ter um coração fraco. Todos nós temos áreas fracas, todos nós temos pontos fracos, temos fraquezas, temos limitações, mas não podemos se acomodar nisso. Nosso coração precisa ser forte o suficiente para parar diante de Deus, se arrependermos e levantarmos. Enquanto oramos também vamos se lembrar que somos inacabados. Talvez você deve estar a se cobrar tanto, né? E que fica com mágoa de você mesmo, ou culpa de você mesmo todos os dias. Mas você não é perfeito, você é inacabado. Mas não é para parar nesse lugar por muito tempo. Somos chamados a avançar. Lembra também que você tem um propósito específico. Se você está aqui sentado e você vem que não, parece que eu não tenho nenhum propósito, porque eu venho aqui no domingo, depois volto, vou na célula e vou para casa. Eu sirvo para o quê? Então ora para Deus, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o dom que o Senhor tem colocado dentro de mim para que eu possa te servir? Para que eu possa fazer parte disso. Amém? E o mais importante é o tesouro que nós temos dentro de nós. Então vamos levantar juntos e vamos orar, né? Vamos buscar a Ele com esse coração sincero sobre essas verdades que Ele tem falado para cada um de nós hoje, tendo em mente aquilo que Ele quer nos fazer, aquilo que Ele quer nos transformar. Amém? Pai querido, Senhor, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, nesta manhã, Pai. Deus, nós te louvamos, Pai, te honramos, Senhor Deus, por Tua graça, Pai, pelo Teu amor, Senhor Deus. Te honramos porque sabemos que o Senhor tem edificado, Senhor, está edificando a Tua igreja, Pai. E que o Senhor Deus quer nos tornar cada dia mais novos, Senhor, cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu chego na Tua presença, Senhor, nessa manhã, Pai. Deus, eu tenho limitações, Senhor Deus. Tenho minhas lutas, Senhor Deus. Oro para que possa, Senhor, me suportar, Senhor. Me ajuda a levantar, Senhor Deus. Eu sou um vaso frágil, Pai, que preciso de Ti, Senhor Deus. Pai, se em algum momento eu busco a minha vontade, Senhor, eu oro que me ajude a olhar para Ti, Senhor, a deixar que Tua vontade possa ser plenamente feita na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.